Boa tarde. Hoje venho-vos falar de um tema que eu ontem acabei por deixar, que era as temperaturas dos vinhos. Mostrei-vos um termómetro que eu tinha e hoje vamos falar da temperatura dos vinhos. A temperatura de serviço, eu falei-vos ontem da temperatura de guarda que eu utilizo, que seria na casa dos 16 graus, 14, mas isto para vos dizer que a temperatura de serviço é importante. E para passarmos a essa temperatura de serviço, vou ali buscar um vinho ao armário e pronto, tenho aqui o vinho, que eu já falei sobre este vinho, é um Ochoa. Este vinho até é bastante interessante porque é um vindima tardia de Moscatel. É de Navarra, de Espanha. Isto é chamado um vinho doce, naturalmente doce. Eles dizem que é colheita tardia ou vindima tardia. Eu vou mais por o vindima tardia. Depois, se houver necessidade disso, a gente pode desmistificar o que é a colheita tardia, ou late harvest, ou sauterne, e este vindima tardia. Não é um vinho moscatel, porque este é um vinho naturalmente doce, ou seja, não tem adição de álcool, ou de aguardente, neste caso. A fermentação neste vinho, até creio que é por temperatura que eles param a fermentação. Bom, mas isso são aspectos mais técnicos e vamos nos focar aqui mais na temperatura dos vinhos. Este vinho seria um vinho, como é um vinho licoroso, doce, tem que ser servido entre os 12 e 16 graus. Eu aponto sempre para 12, 13 graus. Vamos ver a que temperatura é que ele está. Isto coloca-se assim. Até convinha estar não apanhar tanto rótulo, porque não vai medir muito bem a temperatura. Vou descer aqui mais um bocadinho, aqui para o vidro. E vemos que a temperatura vem aqui para os 17 graus, penso. Não, está nos 18 graus. Não deve baixar muito mais do que isto. Eu aconselhava um pouco mais frio. Até porque é um vinho que não tem um grande teor alcoólico. Este vinho, como teor alcoólico, tem 15, mas de qualquer das maneiras a volatilidade do álcool vai trazer mais aromas. Este vinho já é muito aromático já por si, eu já fiz a prova dele, já é muito aromático já por si. Nas temperaturas dos vinhos, os vinhos brancos, eu aconselho que sejam entre os 8 a 12 graus de temperatura. Já para os brancos velhos, não uma temperatura tão baixa, porque já não são ricos em aqueles aromas mais jovens, entre os 12 e 16 graus. Uma temperatura ligeiramente mais alta. Um rosé, porque um rosé também é produzido através de uvas tintas, senão não é rosé, também 12 a 16 graus. Um vinho tinto, entre os 16 a 20 graus. 20 graus talvez seja demasiado, mas pronto, entre os 16 a 20 graus. Para tintos muito jovens, que é o que normalmente nós compramos, nós adquirimos, é o que os produtores querem vender, é onde há às vezes as promoções. Mais tarde, depois, se quiserem fazer perguntas sobre isso, também terei aberto a essas respostas. Das promoções e do mercado de vinhos, etc, etc. Os tintos jovens, 14 a 16 graus, é uma temperatura, isto para se conseguir
ter os aromas, porque, vamos lá ver, se o álcool, como é muito volátil, se a temperatura do vinho for alta, vai-nos trazer esses aromas todos e o álcool. Vamos manter só o aroma do vinho com as temperaturas corretas do vinho. Para champanhes espumosos, etc, entre os 6 a 8 graus. Entre os 6 a 8 graus. Os licorosos, como eu já falei, vinhos do Porto, Jerez, este, que é um vinho doce, que depois, se for necessidade disso, falarei de algumas regiões de Espanha. Este eu só o mostro porque é Espanha, porque que eu saiba não existe colheita tardia de moscatel, só uva moscatel, ou vindima tardia, conforme seja, mas pronto, este vinho é um vinho naturalmente doce, é só de uva moscatel e tem umas características muito especiais e muito diferentes e até muito diferentes para o nosso mercado, para o mercado português. Eu até aconselho uma prova deste vinho, porque é uma coisa totalmente diferente daquilo que há. Não sei quem já provou, mas é um produto bastante interessante. Há os vinhos doces naturais e há os naturalmente doces. São três tipos de aromas. Vamos classificar assim, 3 tipos: primários, secundários e terciários. Os aromas primários são da região de onde é que a uva provém. Vamos imaginar, por exemplo, Palmela, a uva moscatel em Palmela, que é um moscatel diferente da uva moscatel do Douro. A uva moscatel do Douro é um moscatel galego e o moscatel de Palmela, nomeadamente, quase 100%, é um moscatel de Alexandria. São aromas muito mais acentuados, o moscatel de Alexandria. Ou seja, são aromas que dependem da região, da maturação da uva. A maturação da uva é importante, se ela está, conforme o enólogo, neste caso, ou o produtor, queira apanhar, em que tempo da uva de maturação ele decide fazer a colheita. A maturação da uva e outros fatores, intempéries, podridão nobre, por exemplo, também acontece nestes tipos de vinhos. Há os sauternes, à base de uma podridão nobre, e essa podridão nobre é um aroma primário que se vai sentir. Atenção, aromas sempre, não é cheiros. Cheiros é outra coisa. Aqui no vinho são aromas. Cheiros é o cheiro do queijo, por exemplo. Isso é o cheiro. E os aromas são algo que nós guardamos na nossa memória. Aromas das nossas infâncias, aromas daquilo que comemos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do pão, da torrada. São esse tipo de aromas que nós guardamos em memória e é os aromas que vamos encontrar muito nos vinhos, especialmente. Esses aromas, já agora falando nos aromas secundários, vão resultar da fermentação e das leveduras que a própria fermentação vai exercer sobre o vinho. As condições de temperatura em que essas leveduras são expostas para fermentar o vinho vão influenciar nestes aromas também. Que é o caso, por exemplo, deste vinho. A temperatura baixou e as leveduras deixaram de exercer a sua função e deixou estas características no vinho. Os aromas terciários são aqueles aromas que nós vamos sentir, que é o aroma do barril, do carvalho, porque não há envelhecimento na garrafa, há um atenuar dos aromas na garrafa
mas onde o vinho vai ganhar aromas é no barril. Prova dos vinhos. Para sentir o aroma, só isto chega. Pode-se ver aqui a cor que este vinho apresenta. Uma cor amarelo, esverdeado. Ao copo a 45 graus, mais ou menos. Os primeiros aromas, muito floral. Muito floral. Este é fácil. Todo o tipo de flores que vai ter. Depois, nós podemos o tal girar o copo para sentir os aromas. Há quem não se sinta. E eu estou aqui a ver um pouco a lágrima, uma lágrima bastante persistente. A lágrima é o que fica aqui, vocês não sei se conseguem ver, o que está ali a escorrer do copo, chama-se o glicerol, é a quantidade de açúcar que tem. Posso aqui abanar mais um bocadinho e vamos ver novamente a lágrima a escorrer. Vai começar agora. Este diz logo que é um vinho bastante doce e bastante espesso no seu líquido. Os aromas que ele apresenta são aromas florais, como eu vos disse, rosa, flor de laranjeira, frutas como talvez a pera, a ameixa, alguma fruta tropical também, melão. É um vinho diferente muito diferente de um vinho do Porto ou algo assim, um vinho bastante mais fresco, e com essas características especiais. Focar mais nos aromas do vinho. Como eu já vos falei, é um registro que nós temos, porque sem memória nós não seremos capazes de associar aquele registro daquele aroma a outro que nós guardamos em memória. Ou seja, nós quando pegamos no copo, seja copo de líquido que seja, e o nosso cérebro começa a ir buscar essas memórias passadas e dar-nos um aroma automaticamente. Por isso é que é muito importante nós não termos medo e de falarmos, dizermos que aroma é que sentimos logo nos primeiros 15 segundos. Que é aquele que nos vem, não está a ser trabalhado. Pois, talvez seja isto, talvez seja aquilo. Pois, sim, é verdade. Não sei. Não, a nossa memória é que é importante. O que nós temos em memória é que nos vai dar esse aroma. Até pode ser a coisa mais disparatada. Cheira a camunhado, cheira a xixi de gato, qualquer coisa assim, que acontece muito. Esse tipo de aromas, cheira a couves, enfim. Esse tipo de aromas que nós temos em memória e esses são importantes. Depois, com a prática, há palavras mais adequadas. Vamos falar, por exemplo, do champanhe. Quantas vezes é que não se prova um champanhe e as pessoas, logo a primeira percepção, cheira a pão, cheira a torrada. Mas depois a palavra correta será um brioche. Fica muito melhor. Não é o pão, não é a torrada, um brioche. É bem melhor e bem mais agradável do que... Mas está correto, porque os primeiros aromas que nos vêm
cheira a pão, cheira a torradas, cheira a moscatel, uma experiência nova, por ser uma vindima tardia de moscatel que eu não conhecia. E quando nós falamos em moscatel, associamos sempre aos vinhos de Palmela, ou então ao de Favaios, e associamos sempre a esse tipo de moscatel. Não, está aqui um vinho doce de moscatel, sem ser adicionado à aguardente. Por hoje ficamos por aqui. Façam as vossas perguntas. Ontem relembraram-me de eu não mostrar a temperatura a que estava a garrafa. Nós vimos essa temperatura, agora podemos ver novamente o tempo que eu já estou aqui a falar, ela está aqui comigo. Vamos ver aqui a experiência, como é que é, ponho aqui e vamos ver a que temperatura já está esta garrafa que ficou aqui enquanto eu estava a falar com os 20. Quando eu comecei estava nos 18, pronto, não... Então adeus e uma boa tarde para todos.